Ok. Então, na semana passada, a gente viu MDC e MMC, né? O MDC, é um método para a gente encontrar qual que vai ser o mínimo divisor comum entre um grupo de números, né? E o MMC, ele vai ser um método que a gente usa para descobrir qual que vai ser o máximo múltiplo comum de um outro grupo de números, né? E os dois, eles são métodos que são calculados diferentes, mas que ao mesmo tempo eles são relacionados entre si, né? Como a gente tinha visto bem no finalzinho da aula passada. Então, beleza. Já que a gente já viu isso daqui, então, né? Na aula passada, vamos passar para o próximo assunto. Aí, né? Só para, assim, né? Só para dizer. Eu recomendo que vocês façam alguns exercícios aqui da apostila, né, desse assunto. E se vocês tiverem surgir dúvida em relação a isso, né, pode me perguntar depois, tá? Que, né, eu tenho que terminar de passar essa apostila para vocês até em um tempinho ainda, né? Eu não sei se vai dar tempo, né, da gente fazer tanto exercício, né, dessa parte, tá? Então, né, fica para vocês, né, fazerem aí o quanto vocês conseguirem. E aí depois, né, se tiver dúvida, eu tiro. Espera aí. Aí, pronto. Então agora a gente vai para o módulo 3. Aqui. Tá. Então, aqui a primeira parte desse módulo vai ser sobre o conjunto dos números racionais e não relativos, né? E para a gente, né, estudar esses números, a gente vai finalmente entrar em fração, né? Alguns de vocês já estudaram fração, né? Outros sabem um pouquinho, né? Mas de qualquer forma eu vou explicar, né, o conceito do que é uma fração, né, desde o início. O que que vai ser a fração? A fração é quando você tem um, um conjunto inteiro, né? E normalmente, né, quando a gente está aprendendo o que que é fração, né, a gente representa isso como um desenho, né? E o mais básico vai ser um desenho tipo esse daqui, né? Tipo esse círculo aqui em cima, né? Você tem um círculo, né? O círculo inteiro vai representar um, né? Se você tiver o círculo inteiro, você tem um. Só que agora, se eu pegar e dividir esse círculo no meio, eu vou ter dois pedaços, né? E esses dois pedaços formam o círculo inteiro, né? Que é um. Só que se eu pegar uma parte só do círculo, né? Eu vou ter um sobre dois dele, né? Então, cada metade desse círculo vale um sobre dois. E se eu pegar e juntar as duas, eu vou obter o um inteiro, tá certo? É, Deixa só um pouquinho. Ok. E aí, né, como a gente escreve uma fração, é desse jeito aqui, ó, né? Um sobre dois, né? Essa daqui é a mais básica. E aí, né, nesse outro exemplo aqui, a gente tem esse retângulo que é dividido em cinco partes, né? E aí, né, ele tem três quadradinhos pintados, né? Ele pinta esse quadradinho aqui, esse aqui e esse aqui, né? Então, se ele tem três quadradinhos pintados, qual que vai ser a fração, né, que vai definir esses quadrados, né? Então, se a gente tem que cinco retângulos formam o retângulo inteiro, né? Então, um retângulo vai valer um sobre 5, né? Um sobre 5 vai ser uma parte desse retângulo.
Então, como eu tenho 3 retângulos pintados, então eu vou ter 3/5. Eles são 3 partes do todo, né? O todo é 5 e, né, eu tenho 3 partes pintadas. E as partes que não estão pintadas seriam 2/5. Pode falar, professor. É, professor, quando eu estudei na minha escola fração, que se não me engano foi no quinto, a Uhum. gente chama, quando a gente chama os números assim, a gente costuma chamar tipo 3, a gente costuma chamar de 3 quintos, que são 3 Sim. metades de um inteiro. Isso, exatamente. Exatamente. Eu já ia explicar isso daí, mas obrigado por falar. E como o Cauã falou, seu nome é Cauã, né? Só para. Sim, Tá bom. Então, como o Cauã falou, a gente tem nenhum jeito de chamar, né? Quando a gente tem uma fração, né? A gente não. Assim, a gente pode, né, falar, por exemplo, 1/2 ou 3/5, né? Mas é o jeito que seria mais correto de falar, né? Principalmente quando a gente sim, está tratando quando a gente está tratando de uma forma, né, igual a gente está vendo aqui, né, esse retângulo que está sendo dividido e esse círculo, né, o mais correto a se falar é 1/2, né, ou 3/5. Aí, por exemplo, aí tem várias, né, tem várias inúmeras frações, né, por exemplo, 1/3, né, vai ser 1/3, né, aí 1/4, 1/4 vai ser 1/4, né? 1/5, 1/5, e aí por aí vai, né? Aí 2/3, 2/3, 2/4, 2/4, e, né? E aí sim com todos os números, né? Mas conforme a gente for vendo alguns exemplos, né, vai ficar mais fácil da gente de exemplificar isso. É, mas é que assim, né? Esse jeito de chamar, né? É que a nomenclatura ela depende muito de quando a gente está usando, né, as coisas, né? Por exemplo, né, a fração. Principalmente agora, né, quando a gente está aprendendo a mexer com a fração, a gente vai ver ela bem assim, do básico mesmo, né? Vendo ela, estudando algumas formas geométricas e, né, fazendo esse esqueminha que a gente está fazendo. A gente separa essa forma em várias partes e a gente vai contando quantas partes que compõem a fração daquele objeto, né? Mas, como eu falei em algumas aulas, né, passadas, que uma fração ela é uma divisão também, né? Então, aqui, ó, por exemplo, esse 3/5, ele vai ser 3 dividido por 5 também, né? Então, é, quando a gente, por exemplo, tiver essa fração em um outro momento, por exemplo, em uma equação ou alguma conta, né? Chamar de 3/5 às vezes confunde a gente, né? Então, mas, né, não tá errado, é só mais o costume de chamar desse jeito né, dependendo de onde você está inserido, né, realmente. Alguém levantou a mão? Pode falar. é, e sempre o número que fica, todo número que fica acima na fração sempre vai significar a parte que foi pintada. Aqui em 3 quintos, o que foi Uhum. pintado foi 3. O inteiro seria 5, que ficou embaixo. Isso, exatamente. Obrigado. Esqueci de falar isso daqui também. É, mas beleza. Então, né, e aí, a gente também tem essa denominação aqui, ó, que é a mesma denominação da divisão, se vocês pararem, né, para lembrar, né, e ver, e se alguém tiver anotado, né, que ó, o primeiro número, que é o número que fica em cima, ele se chama de numerador, e o número que está embaixo, ele vai se chamar denominador, que é o mesmo nome, né, que a gente tem quando a gente está dividindo, né, a gente tem o numerador e o denominador, né, então, né, tem essa semelhança, né, que já dá para a gente
né, associar com a divisão, né? Porque, mais uma vez, né, uma fração, né, é só uma outra forma de escrever que um número está sendo dividido pelo outro, né? Beleza. Ok. O numerador e e denominador são, né, os termos da fração, né? Igual eu falei. O número de cima vai ser o numerador e o de baixo vai ser o denominador. Aí, como o Cauã falou, né, aqui, ó, em cima, ele vai ser a parte que está pintada, né? Ou seja, a parte que você está tirando do todo, né? E a parte de baixo vai ser, o que vai ser o denominador, representa a figura inteira, né? Todas as partes que foram separadas ali. Né? Aí, no caso desse quadrado, a gente divide esse quadrado em quatro partes e a gente tira uma delas, né? Que é né, sobre 4, que vai ser o todo. Né? Então, aí a partir disso daqui, a gente tem 1/4, que também é chamado de 1/4. Tá bom? Beleza. Ok. Agora vamos ver aqui. é, Vamos escrever aqui agora a fração que representa a parte pintada de todas as figuras. Eu vou fazer dois aqui, aí eu vou deixar vocês resolverem os outros só para ver se vocês pegaram. É bem facinho, né? Nem tem segredo. Ó, letra A. Pode falar, Cauã. A letra A seria 1/3 e a letra B seria 8/9. Essa daqui? Você falou dessa daqui, né? A letra A É, é... Sim. isso. Isso, exatamente. Isso daqui é 8/9. Isso aí. Aí, a letra B, a gente tem 3 partes pintadas, né? E o 4 vai ser o todo. Então, aqui a gente vai ter 3/4, ou 3/4. Aí aqui a gente tem, na letra D, ele está dividido em dois, né? Só que aqui dá para, mesmo que uma parte seja maior que a outra, ele ainda está dividido em dois, né? É, então, aqui a gente vai ter 1/2, que é 1/2. 6. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem 8, né? Formato de pizza. E a gente tem 5 pintados. Então, como a gente tem 8 8 no total... quintos. Não, ao contrário. É 5/8. 5/8. Aqui a gente tem 8 no total, né? E o total embaixo. Aí na F a gente tem 5 partes no total e 3 estão pintadas. Então a gente vai ter 3/5. E é só isso. Bem facinho. Então não tem segredo nessa primeira parte, né? Facinho, né? Nenhuma dúvida até aqui, né? Não. Beleza. Então vamos seguir. Ok. Agora vamos representar cada a gente vamos representar cada fração com uma figura, né? Ou seja, com uma figura que represente aquela fração, basicamente, né? Por exemplo, aqui, 1/2, a gente só tem que fazer uma figura que esteja dividido na metade, né? Com Fazer uma, um dos lados fazer uma, pintados. fazer uma figura e pegar uma parte da figura. Isso. Aí, seria mais ou menos isso daqui. A gente tem um retângulo, né? Que está dividido em duas partes e uma delas está pintada. O desenho é meio feio, mas dá para entender. Aí é a mesma coisa aqui. A gente vai ter
uma outra forma aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pinta 3 figuras dessa daqui, ó. Ele não tá bem pintado, né? Mas... aí vai ser mais ou menos isso daqui, né? 3 partes estão pintadas, enquanto as outras 2 não. Tá? É a mesma coisa para os outros 2. Tá? Não vou fazer porque tá muito ruim de desenhar isso aqui. Meu desenho tá ficando muito feio. Tá? Mas dá para entender. Aí, beleza. Aí essa 3 aqui, ela é só pra gente indicar Pro, qual que vai ser o numerador ou denominador. Ah, pode falar. na número 2 é A, da A a C. Ah, pera, o quê? Não entendi. Tipo, quando o senhor passou, eu vi só a B e a C. Tem mais uma? Ah, na 2 você tá falando? Sim. Não, não, eu fiz só A e a C mesmo. É porque meu desenho tá ficando muito feio, né? Então, mas né, é a mesma coisa na B e na D, né? A gente poderia até usar esse A1 aqui como exemplo, né? Porque vai ser a mesma coisa quase de todos os desenhos aqui, tá? Aí, fica aí. É beleza. Aí aqui na 3 é só pra gente indicar qual que vai ser o numerador e o denominador, né? Não tem segredo aqui, ó. Ó, em 2/3, o numerador é o 2, o denominador o 3. Segredo nenhum. 5/6. 5 é o numerador, o 6 o denominador. 3/4. 3 numerador, 4 denominador. 1/5 o numerador é o 1, denominador o 5. E aí assim por diante, né? 2/7. Aí aqui a gente tem o numerador e o denominador. Aí a gente só faz o inverso. Vou colocar a fração aqui. 4/7. E aqui, 3 décimos. O 3 é o numerador e o 10 o denominador. Só isso. Ok. Agora vamos passar para a próxima parte de... Ok. Agora vamos ver quais são os tipos de fração, né? Porque a gente tem, né, vários tipos de fração, né, que podem existir, né? Então a gente tem como primeiro tipo a chamada fração própria, né? O que vai ser essa fração própria? A fração própria acontece quando a gente tiver, peraí, que eu tenho? Quando a gente tiver que a fração que a gente tem vai ser menor do que a unidade, né? Então, por exemplo, a maioria das frações vão ser menores, né? Então, a maioria delas vão ser próprias, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um retângulo que está dividido em 3 partes, né? Aí o retângulo inteiro vale 1, né? E aí, pode falar. Quando são três cubos, mas juntando eles 3, é um inteiro. Exatamente, exatamente. E aí, no caso, aqui a gente tem dois quadradinhos pintados, né? E aí, se a gente pegar eles, né, e separar na fração, a gente vai obter essa fração aqui, 2/3. Né? E aí, 2/3 vai ser menor que 1, né? Porque 2/3 equivalem a apenas 2 partes de 3, né? É isso que essa fração quer dizer, né? Se a gente tivesse 3 partes de 3, a gente teria o retângulo completo.
né? E aí sim a gente teria 1. Mas como a gente tem duas partes de 3, então a gente tem menos que o quadrado inteiro, Inteiro. né? Então, isso assim a gente consegue classificar que essa fração aqui vai ser imprópria. Imprópria não, própria. Tá bom? É Tá. basicamente isso. Aí a maioria das frações que a gente for ver aqui, ela vai ser própria, né? Porque ela vai ser menor que o negócio. Alguém tinha levantado a mão para falar? Pode falar. O Breno. É que é 3 lá, eu tô fazendo isso daqui no caderno, então eu vou copiar 3 aqui. Tá, tranquilo. Eu posso ir, você pode ir lá pra cima para poder copiar 3? Deixa eu ver. Espera aí. Essa daqui, né? Isso daí. Dois, seis, Professor, Sim, pode falar. quantas questões vão ser? Ah, como assim? Não entendi. Tipo, quantas questões vão ser? Como que a gente vai fazer? Então, varia, né? Eu vou fazendo um pouquinho de cada parte, né, que eu explicar, né? Só não dá para fazer muito, né? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, Ok, tá? tá. É, é, posso passar? Ou ainda tá copiando? Pode. Ok. Ok. Agora, a fração imprópria, né? O que seria uma fração imprópria, né? Ela vai ser o contrário. Quando Não, pode falar. uma fração imprópria vai ser quando você vai pintar mais do que tem. Por exemplo, 4/3 é uma fração imprópria, porque só tem 3 cubos e você pintou 4, então é uma fração imprópria. Isso, exatamente. Então, ela vai ser o contrário da outra, né? A fração própria, ela vai ser quando a gente tem menos que um inteiro, e a fração imprópria vai ser quando a gente tem mais do que um, né? E aí, como que vai acontecer isso daqui? Ela vai acontecer em um caso parecido com o que o livro está colocando aqui pra gente, né? Ó. Aqui a Você gente tem. vai Sim, pode falar. Você vai pegar o 3 e vai dividir em 3 partes. Só que você só vai pegar 2 partes de 3. Aí você vai pegar um 3 inteiro e o outro 3 só um. Então ficaria 1/3. Somando eles dois, daria 4/3. Sim, exatamente. E aí, né, pela figura aqui, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que nessa primeira figura aqui, a gente tem os 3 quadrados pintados, né? Então, se os 3 quadrados estão pintados, quer dizer que a gente tem a figura inteira, né? Então, e essa figura inteira aqui equivale, né, a 1 ou 3/3, né? É que, no caso aqui, como é uma divisão, né? Se a gente dividir 3 por 3, a gente vai obter 1. E aí a gente tem a figura inteira aqui. Só que aí surgiu uma segunda figura, né? Só que essa segunda figura a gente só Professor, pegou uma parte dela, né? E aí, juntando as duas, a gente obtém 4/3, né? E aí, dessa forma aí que a gente vai ter uma fração, né? Que vai equivaler a uma unidade um pouco maior. Quem que chamou? Pode falar. mas quando a gente for dividir o 3 em 3 partes, a gente não vai pegar necessariamente as 3 partes, porque aqui olhando no exemplo, a gente só pegou 2 partes, uma parte inteira, que foi 3/3, e uma segunda parte, só que a gente pegou só um. Então, esse 3 aqui da primeira ia valer a 1.
E aqui ele equivale a mais um, tecnicamente. Não, não. Aqui no, né, esse 3 terços aqui, ele equivale a um dessa figura aqui. Aí, dessa figura aqui, eu tenho 1 terço, tá? Aí eu vou somar Tá? 1 mais 1 terço. É isso que eu faço aqui. Que daria 4 terços. Isso, exatamente, tá? Tá. Beleza. Aí é isso aqui. Aí agora a gente tem o número misto, né? Que esse daqui já é um pouquinho mais, já começa a ficar um tantinho mais confuso, mas ainda é tranquilo de a gente trabalhar, né? Aí, né, no segundo exemplo, a gente viu, né, que o 4 terços vai ser uma fração imprópria, né? E aí, como que a gente obteve, né, esse 4 terços, né? A gente obteve ele a partir de uma unidade inteira, né, um retângulo inteiro, mais 1 terço de um segundo retângulo, né? E aí, a gente pode fazer o seguinte, peraí, ó. Né? Aí aqui, quando a gente faz uma conta, quando a gente pega aqui, para dar 3 quartos, a gente tem que dividir o 3 em 3 partes. Só que aqui, quando deu o resultado, 3 quartos, a gente não pode simplesmente deixar a conta como estava. A gente tem que adicionar um a mais, porque para chegar nesse resultado, a gente teve que pegar as 3 partes, que deu um inteiro. Então, teria que colocar aqui o sinal mais a quantidade que a gente pegou para chegar no resultado, correto? Hum, Não, não sei se eu entendi exatamente o que você falou. Ó, peraí, vamos ver, ó, peraí. Ó, Aqui, dando exemplo aqui, para você conseguir dar 3 quartos, já que o 4 é maior que o 3, e são só 3 partes e você pegou 4, então você teria que vir aqui, dividir em 2 partes, pegar a primeira parte, você pegar o inteiro, que equivale a 1, e aqui você pegou 1 terço, que vai equivaler a 3 quartos. Só que na primeira vez que quando você pegou o inteiro aqui para dar 4 terços, você tem que adicionar ele, a resposta, ao lado da conta para significar quantas vezes você teve que dividir o denominador e quantas partes você teve que pegar dele, correto? sim, agora entendi. Sim, exatamente. É isso mesmo. Aí, só que, né, assim, um pouquinho mais para frente, esse método aqui, ele não vai servir tanto para gente, né? Mas quando a gente está trabalhando com, né, poucas figuras, né, é dessa forma que a gente faz mesmo, né? Então, o que que ele está falando aqui, ó, né? A gente tem essas duas figuras, né? E a gente tem essa primeira figura. Nessa primeira figura, de novo, né? A gente tem o retângulo inteiro dividido em 3 partes, só que a gente pegou ele inteiro, né? Então a gente pegou um dele, né? Beleza. Aí, né, chegou essa segunda figura aqui. Essa segunda figura também tem 3 partes, só que a gente resolveu pegar só uma dela. A gente pegou uma parte dela só, que equivale a 1 terço. Beleza. Aí É, quando ah, você soma esse um que você pegou da primeira, que ficaria o inteiro, daria um. Aí aqui, como você pegou só um de 3, ficaria 1 terço mais o 1 que você pegou da primeira, aí ficaria 4 quartos, correto? não ficaria assim, não. Ficaria 4 quartos se a gente tivesse uma figura assim.
Ó. Se a gente tivesse uma figura dividida em 4 partes, e todas essas 4 partes estivessem pintadas, assim, tá pintado, 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 pintado. Aí a gente tem 4 quartos. Mas aqui, nesse caso aqui, a gente tem duas figuras diferentes, né? As duas figuras não estão se juntando uma com a outra. A gente está contando só as partes pintadas, tá? A questão é que... Então, aqui, nessa conta aqui, para ver se eu entendi mesmo. Aqui, esse 3 inteiro que você pegou daria 1. Mas a segunda Isso. que você pegou 1/3, 4/3 seria igual a 1/3, mais o 1 que você pegou da primeira inteira. Isso, Correto? exatamente. Exatamente. Só que aí, né, o que que a gente tá fazendo aqui? É porque a gente não pode simplesmente vir aqui e falar 1 mais 1/3 é igual a 4/3. A gente não pode simplesmente fazer isso daqui. Mais para frente, a gente vai encontrar um outro método chamado, quer dizer, a gente já sabe qual que é esse método, né? Mas a gente ainda não vai inserir ele na fração. Né? Que o método do MMC, se a gente fizer um MMC com isso daqui, com esse termo aqui, a gente consegue fazer a soma dessas duas frações. Só que, né, tem um outro método da gente chegar nesse resultado também, né, que é este método aqui, ó. Ó, esse método aqui. O que está acontecendo aqui? Eu particularmente acho essa continha meio chatinha. Quer dizer, não uma conta chata. Eu só acho desnecessário. Exatamente porque a gente já tem o MMC, né? Mas, né, de qualquer forma, né, é interessante a gente aprender, porque às vezes a gente não, às vezes aparece para a gente calcular, né, uma coisa assim sem dar a figura, porque se a gente já tivesse a figura, a gente poderia simplesmente fazer o MMC e tá tudo certo, né? Aí beleza. Mas o que está acontecendo nessa conta aqui, ó? É, aqui a gente está falando que 4/3 é igual a 1 vezes 1/3. E aí, como que a gente faz esse negócio aqui? Né? Como que isso daqui vira isso daqui? A gente faz o seguinte. A gente pega o número de baixo e multiplica pelo número por esse número aqui, né? Que é o 1. Aí a gente vai ter 3 vezes 1, né? Que vai dar 3. E aí o resultado que der entre esse número vezes esse, a gente soma com o número de cima. Então a gente vai ter o quê? Ó, a gente vai ter 1/3, né? Aí a gente pega, multiplica 3 vezes 1. 3 vezes 1 é Aí 3. Aí vai ficar 3 3 vezes. mais 1, que é igual a 4/3. Então, professor, Sim, pode falar. então aqui, para a gente conseguir o 4/3, a gente teria que pegar o 3, multiplicar pelo 1 do meio, aí depois somar mais um de cima. Repete, fazer um favor. A sua voz cortou, não entendi o que você falou. A gente tem que pegar o 3, Uhum. multiplicar pelo 1 do meio, Isso, mais o 1 de cima, que daria isso, 4/3. exatamente. Sim, exatamente. Aí, né, aí isso serve para todo número misto, tá? Quando a gente tiver um número que é assim, a gente faz esse esqueminha aí. Se a gente tivesse, por exemplo, 4 aqui, ó, e 3 aqui, a gente faria a mesma coisa. 4 vezes 3 mais 1, né? Vai dar 12 mais 1, que vai dar 13, né? A gente, sempre que tiver um negocinho assim, a gente faz esse mesmo método, tá?
Beleza. Pode falar. Professor, eu só tô com uma dúvida. Hum. Por que quando a gente for multiplicar o 1 do meio por 3 e quando a gente adicionar o 1, por que a gente repete o 3 no resultado? Então, ó, peraí. Então, é porque a gente ainda está falando da fração, entendeu? Porque, ó, por exemplo, aqui, né, no caso dessa figura, a gente tem duas figuras que tem três partes, né? Então, o, o todo vai ser 3, né? Porque a gente tem que quando a gente tem três partes, a gente vai ter um negócio inteiro, né? Então, aqui a gente está vendo quantas partes que a gente tem. Tá, peraí, não, eu vou pensar, ó, um exemplo melhor, Ó, imagina uma fábrica, né? Essa fábrica, ela vai, ela constrói caixas, né? E cada uma dessas caixas tem três compartimentos, né? Só que aí essa fábrica, ela fez uma caixa com os três compartimentos cheios e enviou ela. Só que aí uma segunda caixa, ela preencheu só um compartimento e os outros dois não, e enviou ela, né? Aí, então, é, qual que vai ser o número de partes que eu vou ter, né? Na primeira caixa, todos os três compartimentos estão cheios, então eu tenho uma caixa inteira. Na segunda caixa, eu tenho só um compartimento cheio, então eu vou ter um terço, né? Só que, mesmo que as duas caixas tenham... né, ambas as caixas, elas têm três compartimentos, né? Então, para mim ter uma caixa inteira, os três compartimentos têm que estar cheios, né? Então, o todo, nesse cenário, sempre vai ser 3, entendeu? É por isso que o 3 ele vai continuar aqui, porque o todo sempre vai ser 3. Só que aí, aqui nesse caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou considerando que eu tenho uma parte maior do que um todo. Então, eu estou contando com partes de outras caixas, entendeu? Tipo, eu peguei a parte dessa caixa que estava cheia e contei também com essa parte dessa caixa que não estava completamente cheia, né? Por exemplo, se vamos supor que eu tivesse essa caixa que está cheia, né? Então eu vou ter um aqui e um aqui, um aqui e um aqui. Então eu vou ter dois, né? Eu vou ter 2 ou 6/3, que é a mesma coisa que 2, entendeu? Ô, É, professor, Entendi. é, que horas são? 5:15. Hum, Conseguiu entender agora? Sim. Sim. Beleza. Aí, beleza. É que, nossa, realmente, né, eu nunca tinha parado para pensar em como explicar esse conceito, né? Mas, né, que bom que vocês entenderam. Aí, beleza. Aí, né, sempre que a gente tiver, então, um número que é maior do que uma unidade, né, um número que é maior que uma unidade, a gente pode transformar ele em um número misto. Ou seja, um número impróprio, né, que a gente viu, uma fração imprópria, sempre vai poder ser transformada em um número misto, né, se a gente quiser, né, mas não é necessário. Agora vamos ver como que a gente pode fazer essa inversão, né? Aqui a gente viu como é que a gente chega, né,
numa fração a partir de um número misto, né? O número misto seria isso daqui. O número misto é isso daqui. E aí, a partir do número misto, a gente viu como que a gente chega na fração inteira, né, que a gente precisa. Agora a gente vai ver como que a gente sai da fração inteira para o número misto. Tá? Beleza. Ó, aqui a gente tem a fração 23 quintos, né? 23 sobre 5. Né? Que é um número impróprio, né? E a gente quer transformar em um número misto. E como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente tem que descobrir quantas unidades inteiras estão contidas em 23 dividido por 5. Ou seja, a gente tem que descobrir quantos... vou continuar usando o exemplo que eu falei, né? Eu tenho que descobrir quantas caixas que estão dentro do 23, né? Só que aí, nesse caso, as caixas que eu tenho tem 5 partes, né? Então, se eu tenho 23, se eu pegar 23 e dividir por 5, eu vou ver quantas caixas completas eu consegui encher, tá? Então, ó, eu pego 23 e divido por 5. Se eu dividir por 5, eu coloco 4 aqui embaixo, né, que vai dar 20 aqui. E aí 23 menos 20 vai sobrar 3, né? Vai sobrar 3 e, como eu coloquei o 4 aqui, né, 4 vezes 5 dá 20, então eu consegui completar 4 caixas, só que aí sobrou uma caixa com 3 espaços cheios só, com com 2 deles vazios, né? Então, e o que que eu faço com essa última caixa, né, que está incompleta, né? A gente faz o seguinte, ó, aqui a gente pegaria, deixa eu ver, aqui a gente pega a parte inteira, né? A parte inteira são todas as caixas que eu completei, né? Que nesse caso aqui vão ser 4. E aí eu pego o resto da minha conta, né? O resto da minha conta vai ser o numerador, tá? E o meu denominador vai ser, quer dizer, o meu divisor vai ser o meu denominador, tá? Aí aqui a gente já está associando completamente com a divisão, a fração com a divisão, certo? Então, ó, por isso que eu falei para vocês prestarem, né, já atenção nisso, ó. Porque, ó, aí a gente pega o 3, que é meu resto, coloca em cima, né? Porque ele vai ser meu numerador. E o meu 5, que é o denominador, que é meu divisor, né? Vai ser meu denominador. E o 4, que é a parte inteira, ou seja, o número de caixas que eu obtive, vai ser o número que eu vou colocar aqui do lado para me multiplicar, tá? E aí, o jeito que eu leio isso daqui, né? Qual que é o nome dessa conta aqui, né? Qual que é o nome dessa fração aqui, desculpa. Vai ser isso daqui, ó. 4 inteiros e 3 quintos, tá? Porque a gente tem 4 caixas e 3 quintos de uma. É basicamente isso. Beleza? Pode sim, mas conseguiu entender o que eu falei até aqui? Sim. Beleza, então. Pode tomar água se quiser. Não tem problema não. 5,50 que acaba. Ok. Que horas são? 5,22. Ok. Aí aqui, ó, só para a gente ver como que a gente chegou no resultado certo, ó, é só a gente fazer o seguinte, ó. 5 vezes 4 dá 20. Aí 20 mais 3 vai dar 23. Que é exatamente o que a gente tem aqui. 23 sobre 5.
Ok. Então, aqui a gente tem agora também a fração aparente, né? Uma fração aparente é quando a gente tem uma fração que quando a gente fizer a divisão dessa fração, ela vai dar um número inteiro para a gente, né? Um número natural, né? Por exemplo, aqui, a gente tem o retângulo pintado inteiro, que a gente vai ter, e a fração que vai descrever ele é 3 sobre 3. Só que se a gente dividir ele, a gente vai obter 1, né? Que representa o, o retângulo inteiro, né? Aí a gente chama de fração aparente porque, assim, não é necessariamente uma fração, né? Assim, é uma fração, né? Que a gente sabe que está ali, mas a gente sabe que a gente não precisa necessariamente dela, porque a gente já tem o número inteiro, né? Basicamente isso. É mais tranquilo. E aí, um outro caso, né, que a gente pode considerar uma fração aparente, mas, né, que tanto faz, é quando a gente tem uma fração de um número sendo dividindo zero, né, que sempre vai dar zero, tá? E aí, uma coisa que nunca pode acontecer, se acontecer, sim, tá errado, né, é a gente ter algum número dividido por zero. Por exemplo, 1 dividido por zero. Isso aqui não existe, não pode existir. A gente só pode ter zero dividido por algum número, tá? Porque qualquer número dividido por zero, ele vai dar uma coisa inexistente, entendeu? Mas qualquer número, zero dividido por qualquer número, existe, porque, assim, qualquer número vezes zero é zero, por isso que dá zero, entendeu? É só isso. Quem que levantou a mão? Pode falar. Professor, mas por que que uma fração aparente seria também uma fração imprópria? Não, a fração aparente não é a fração imprópria. Uma fração imprópria é uma fração, é um número misto. Aqui, ó. É um número misto, É porque tá? que você volta lá na questão. Sim, sim, pode falar. Aqui, ó. Pois representa Ah, unidade tá, inteiras. tá. Observe. Verdade, verdade. Agora eu vi. Elas vão ser impróprias porque elas, por uma fração ser imprópria, ela tem que ser igual ou maior do que uma unidade, do que o um, né? Do que um inteiro, né? Aí por isso que ela vai ser imprópria também, tá? Ok. É só por isso, né? É, porque ela vai ter como ela vai ser o negócio inteiro, né? Ela sempre vai ser no mínimo um ou maior. É só por causa disso. Beleza. Agora a gente tem a equivalência de fração, né? O que que é isso? Equivalência. Peraí. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Duas crianças ganharam, cada uma, um tablete de chocolate da mesma marca. A primeira, Maria, dividiu seu chocolate em 6 partes iguais e comeu 3. A segunda, Ana, dividiu o seu em 4 partes e comeu 2. Beleza. Então, né, o da primeira menina tinha 6 partes e ela comeu 3, né? Então, ela comeu 3/6 do chocolate dela, né? Sobrou 3, né? 3 é metade de 6, então ainda sobrou metade do chocolate dela. Beleza. E aí, aqui, a segunda menina dividiu o chocolate dela em 4 partes e comeu 2, o que deu 2/4. E 2, metade de 4. Então, ela também comeu metade do chocolate. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas duas frações aqui, elas são equivalentes. E o que equivalente quer dizer? Quer dizer que as duas valem a mesma coisa, tá? 3/6 e 2/4 valem a metade. Professor, Sim, pode falar. aí caso você queira descobrir se uma delas tem maior quantidade,
você pode fazer uma divisão. 3 dividir por 6 e 2 dividir por 4. Você vai saber quanto que cada um representa, não é? Sim, mas nesse caso, a gente já consegue, a gente já dá para perceber que, a, na verdade, 3 sobre 6 e 2 sobre 4 são iguais, né? E por que que elas são iguais? Ó, porque a gente tem uma coisa chamada simplificação, né? Assim, a gente, ó, primeiro, na verdade, antes de falar da simplificação, vou falar desse método aqui, né? Que, assim, eu acho, assim, meio que necessário por causa da simplificação, né? Mas, para a gente ver se as duas frações são equivalentes, a gente faz uma multiplicação cruzada. O que é uma multiplicação cruzada? A É gente, você multiplicar do 3 sextos para o 2 quartos, você multiplicar 3 por 4 e 6 por 2. 3 vezes 4 vai dar 12, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, 3 exatamente, sextos é igual a 2 quartos. exatamente. Aí, assim, a gente comprova, né? Se elas são iguais, né? Aí é que a gente comprovou, elas são iguais. Só que aí tem uma coisa chamada simplificação, que a gente provavelmente vai ver daqui a pouquinho, que a gente pode, como o nome diz, simplificar uma fração. Aí como que a gente faz isso? A gente pega uma fração e divide ela é, por um número que o numerador e o denominador têm em comum. Por exemplo, o 3 sobre 6 tem em comum o 3, né, como múltiplo. Então, a gente vem aqui e divide o 3 por 3 e o 6 por 3. Aí, fazendo isso, a gente vai obter 1 sobre 3. 1 sobre 3, não, desculpa. 1 sobre 2. Que vai ser igual a 2 sobre 4. Aí, simplificando o 2 sobre 4, 2 e 4 tem como múltiplo o 2. Então, eu posso dividir os 2 por 2. Ó, Aí você vai dividir 2 por 2 e e 4 4 por por 2. 2. Isso. E aí, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Aí, ó. E ó, o que que a gente obteve aqui, ó. Simplificando os dois, a gente chegou em 1 sobre 2, ou 1 meio, né? Outra forma de provar que essas duas frações são iguais, né? Ou seja, elas são equivalentes. Beleza? Mas Beleza. não precisa, né, ainda entender completamente essa parte da simplificação, porque a gente ainda vai chegar lá, né? Mas só para mostrar para vocês que tem como a gente fazer isso já. Beleza. Ok. Aqui a gente tem a propriedade fundamental das frações, só que isso daqui tá basicamente mostrando, né, só exemplificando um pouco melhor, né, o que a gente viu, né, que a gente tem várias frações que são equivalentes umas às outras, né? Por exemplo, todas essas três frações aqui, ó, vão ser iguais a essa primeira, porque todas elas valem a metade do inteiro, né? Ou seja, 1 sobre 2, né? Então, né, é só para exemplificar um pouco disso, né? Que tem várias frações que, né, com números completamente diferentes umas das outras, assim, infinitas combinações que no final podem ser iguais a inúmeras outras, entendeu? Então a gente sempre tem que ficar atento nisso daqui também, né? Dependendo da pergunta da questão, tá? Aí, ok. Aí que ele só está mostrando que elas são equivalentes mesmo. Beleza. Aqui ele já começa a fazer o processo da simplificação, tá? Ó, aqui ele está provando com a simplificação, né, como que todas essas frações são realmente iguais, né, e que todas elas valem Professor, 1 sobre 2. Sim, pode falar. isso também eu estudei na minha escola, que você tem que pegar o número de cima, que é o numerador,
E o número aqui de cima, aqui, que é 4 oitavos, o 4 você tem que multiplicar por ele mesmo, que vai dar 1. E aqui o Não, 8 você vai multiplicar por 4. multiplicar não, dividir. Isso. Aí você vai pegar aqui o 8, vai dividir por 4. Por que você vai dividir por 4? Porque aqui o 4 de cima, você já dividiu por 4. Então aqui você repete, que vai dar 1 meio. Aí todas essas três contas sempre vão dar 1 meio, porque dividindo 3 por 3 e 6 por 3 vai dar sempre esse resultado, não é? Sim, exatamente. Ó, mas não necessariamente vai sempre dar 1 meio, tá? Às vezes, a simplificação, assim, a simplificação não necessariamente vai ser, a gente faz desse jeito, tá? Por exemplo, ó, assim, né? Esse é um princípio, né? Mas é melhor a gente pensar na gente dividir por um número em comum entre esses dois, né? Nesse caso aqui, ó, o 4 realmente ele é o maior divisor em comum que esses dois têm, né? O 4 e o 8. Beleza, né? Ótimo. A gente encontrar o maior divisor possível vai ser sempre a melhor opção para a gente, né? Porque a gente quer chegar na menor fração possível, né? Para ficar mais fácil para a gente. Mas, ó, por exemplo, essa fração aqui, ó. 6 sobre 8. 6 sobre 8. A gente não consegue dividir 6 por 8, né? Só que eu consigo fazer o seguinte. Eu sei que 6 e 8 são divisíveis por 2. E eu consigo simplificar ainda. Ó, eu venho aqui, divido 6 por 2 e 8 por 2. Opa. E 8 por 2. Que vai dar 3 sobre 4, né? 3 quartos. Né? Viu só? A gente consegue ainda usar esse método em outras frações que não vão dar necessariamente 1 meio, né? A gente pode obter outros resultados também, né? Tá? Por isso que é bom a gente pensar não em pegar o número de cima e dividir pelo de baixo. É bom a gente pensar em descobrir qual que é o maior número entre esses dois que consegue dividir eles ao mesmo tempo, tá? Tudo certo aqui? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. Ok. Agora, beleza. É que ele só está mostrando o inverso, né? Em vez de dividir, ele multiplica, mas né? Mesma coisa. Ok. O conjunto de frações equivalentes a 2/3 denomina-se classe equivalente, tá? Beleza. Tá. Tanto faz. Encontra o valor de x. Ok. Ó, essa questãozinha aqui é interessante, ó, porque ela já mistura vários conceitos aqui que a gente já veio estudando, ó. Mistura, né, a questãozinha de equação, né, né, quando a gente trabalha com letras, a gente tem que descobrir o valor, né, da letra na questão, com Professor, fração. Sim, pode falar. essa questão eu aprendi no terceiro e aprendi com a minha mãe. Aqui, dando um exemplo, se algum número, dando exemplo, se algum número mais 4 é igual a 8, para você descobrir o valor de x, algum número mais 4 é igual a 8, para você descobrir, você tem que pegar o resultado, que é 8, e diminuir por 4, que vai dar o resultado de x. Sim, é exatamente assim que a gente faz. Aí, ó, ó, como que a gente pode fazer aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer de um jeito diferente, do que está sendo feito aqui, ó. Porque, ó, aqui a gente tem x mais 1 dividido por 3, que é igual a 20 sobre 12, né? A gente tem que 20 sobre 12, a gente consegue dividir por 2, né? Os dois são
por 2, 3, 4. Não, a gente consegue dividir por 4. 4 vai ser o maior número que dá para dividir os dois, ó. A gente divide 20 por 4 e 12 por 4, né? Aí a gente vai obter 20 dividido por 4 vai dar 5. 12 dividido por 4 dá 3, né? Então a gente vai obter 5 terços, né? Aí por que eu fiz isso? Para diminuir a conta para a gente, né? Para a gente não ter que fazer umas contas muito grandes, né? Então, o que a gente faz aqui agora? Ó? Aqui a gente vai ter, então, x mais 1, que é sobre 3, que é igual a 5 sobre 3. Aí o que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar cruzado para mim conseguir isolar esse x, né? Porque o nosso objetivo, se vocês lembram, é isolar o x. Aí, o número que está aqui embaixo, ele está dividindo, né? Porque ele está na fração, então ele está dividindo. Aí ele vai passar para cá multiplicando. E esse daqui que está dividindo vai passar para cá multiplicando também. Aí aqui, então, a gente vai ter a gente vai ter 3. Opa! A gente tem 3 vezes x mais 1, que é igual a 3 vezes 5. Aí, esse 3 do lado esquerdo, a gente faz a distributiva, que a gente também já aprendeu, né? A gente vai multiplicar o 3 vezes o x e o 3 vezes o 1. A gente vai obter, então, ó, 3 vezes x vai dar 3x, né, que ele começa a acompanhar o x, mais 3. Né? 3 vezes 1 é 3. Que vai ser igual a 15. 3 vezes 5, 15, né? Aí, a gente passa o 3 para cá, que ele vai trocar de sinal. Aí a gente vai ter 15 menos 12. Vai dar 15 menos 3, vai dar 12. E aí, o 3 que está acompanhando aqui o x, vai passar para cá, dividindo de novo. Que vai dar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Aqui, ó. Que é outra forma de chegar na mesma resposta que o livro apresentou aqui para gente. Né? Só que sem precisar fazer uma conta tão grande assim. Professor, Sim, pode falar. é, é que hoje é quarta-feira e eu tenho treino de basquete e eu tenho que sair daqui no 16h40. Mas, Pode ir, não tem problema não. Eu vou encerrar a aula, né, 5h50, né? Mas se quiser, pode ir, não tem problema não. não, eu acho que eu posso ficar aqui até 45. 5 Tá, e 45. tá, mas não tem problema não, tá? Professor. Oi? Ai, que susto que eu levei. Agora que eu lembrei que o seu relógio é diferente. Eu acho que é diferente do começo. Uhum. Mas é 10 minutinhos só para acabar a aula. Só vou fazer mais um exemplo, aí já deve dar o tempo. Ahn, Aí, beleza. Ok, mesmo exemplo. Vamos ver. Aqui é só para ver equivalência, não é tão interessante. Ok, essa aqui é legal, dá para a gente fazer. Ó. Vamos passar para a forma mista, né? Essas frações aqui que são impróprias. Né? Aí como é que a gente passa para a forma mista? A gente pega o número e divide ele. Né? E aí a gente pega o resto e coloca ele sendo dividido pelo denominador aqui. Né? Mas vamos ver. Ó. 7 sobre 3. Né? 7 terços. A gente faz 7 dividido por 3, né? Que vai dar 2, né? Porque 2 vezes 3 é 6.
E aí, 7 menos 6 vai dar 1. Beleza. Aí a gente pega o 1 e o 3, né? E faz uma fração com eles. 1 sobre 3. E aí a gente pega o nosso coeficiente, que é 2, e que vai ser a nossa parte inteira, né? E vai colocar ele aqui, né? Para a gente ver que a gente tem 2 inteiros e 1/3, né? De alguma coisa. Aí para a gente ver se deu tudo certo, ó, a gente faz 3 vezes 2, que vai dar 6, mais 1, que é 7. Exatamente, né, o que a gente tinha aqui. Só isso. Professor, Sim, pode falar. esse exemplo que você fez aqui, a gente vai fazer em todas as questões? Não necessariamente, né? Porque assim, não vai dar tempo de fazer todas as questões. Eu vou fazer só algumas. Mas se vocês quiserem treinar com algumas outras questões aqui da apostila, pode treinar. Aí se surgir alguma dúvida, eu tiro. Mas assim, eu mesmo fazer com vocês não vai dar tempo, não vai dar muito tempo, tá? Por isso que eu vou fazer só algumas, né? E aí depois a gente já vai ter que avançar mais um pouquinho. Beleza. A do 27 quintos a gente já fez lá em cima, né? Então não vou fazer aqui. Aqui a gente tem 13 sobre 2. A gente pega o 13, divide por 2. 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai dar 12, que é o mais perto de 13 que a gente tem. 12 vezes 3 vai dar 1. Aí, de novo, a gente pega o 1, né, que é daqui, e o 2 daqui. A gente junta os dois em uma fração, vai ser 1 sobre 2. E coloca o 6 aqui, que vai ser a nossa parte inteira. Aí a gente vai, né, pra gente... Aí, lendo isso daqui, como é que a gente lê? A gente tem 6 inteiros e 1 meio, né, ou uma metade. Aí, pra gente ver se deu tudo certo, ó, a gente faz isso aqui, ó, 2 vezes 6, que dá 12, mais 1, que é 13. Tá? Então, certinho. Aí, beleza. Ok, agora, né, essa parte de transformar em uma fração em própria parte mista, ok já, né? Alguma dúvida nessa parte? Ou não? Não. Beleza. Então, vamos ver. Ok. Ó, é verdade, uma outra coisa que eu acho que eu acabei não falando, né? Que é dessa tal propriedade fundamental das frações. Quando a gente está trabalhando com essa propriedade específica, aqui sim a gente quer dizer que todas assim, quando a gente fala propriedade fundamental das frações, a gente quer dizer que a gente está pegando a equivalência entre algumas frações, né? Que valem obrigatoriamente meio, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, né? Como que a gente tem que completar isso daqui? Basicamente, a gente... quer dizer, desculpa, falei errado. Não obrigatoriamente meio, tá? É, que elas sejam iguais a uma outra fração, né? Aquele negócio que eu falei que, por exemplo, acho que era 15, não, 15 não, era 6 sobre 15, 6 sobre 15, eu acho. 6 sobre 15, por exemplo. Se eu simplificar 6 sobre 15 por 3, por exemplo, eu vou dividir o 6 por 3, né? E o 15 por 3. Aí eu vou obter... não vai dar a mesma coisa. Espera aí, eu vou mudar o 6 para 9. Aí vai dar o que eu quero. Eu vou dividir o 9 por 3, né? Que vai dar 3. E o 15 por 3, que vai dar 5.
né? Aí, isso daqui é isso daqui, né? 3 sobre 5. Então, se 9 sobre 15, simplificando por 3, dá 3 sobre 15, então 9 sobre 15 vai ser igual a isso daqui, tá? Isso que quer dizer a propriedade fundamental das frações, né? Que muitas frações, né, vão ser iguais às outras, né? Só basta a gente enxergar isso e saber como simplificar, tá? Só, aí no geral é isso, tá? Então, na semana que vem a gente faz mais alguns exemplozinhos disso, tá? Tá. Se vocês conseguirem, tiverem tempo, né, tentem fazer alguns exercícios dessa parte em casa, tá? Aí, né, se tiver dúvida, pode trazer na próxima aula que eu ajudo vocês, tá bom? Tá bom.